A bursite é uma inflamação da bolsa sinovial que fica localizada nas articulações. Essa bolsa é responsável para evitar o atrito entre as estruturas profundas, como os ossos e os músculos. Quando acontece uma inflamação nesses locais, o paciente logo sente dor. E alguns movimentos chegam a ser impedidos de serem realizados totalmente. A bursite pode ter várias causas. Uma delas é o uso excessivo crônico das articulações, o trauma, artrite reumatoide, gota ou infecção. Mas a causa também não pode ser determinada. Essa patologia atinge de 2 a 18% da população adulta. A inflamação pode ser evitada se a pessoa não pegar sobrepeso nas articulações ou se praticar a fisioterapia preventiva. Nos casos mais graves, a doença pode comprometer outras estruturas da articulação, sendo necessária a realização de cirurgia. Foi o que aconteceu com a professora de balé Drica Monteiro. Ela tem bursite no ombro esquerdo desde o ano de 2004. Na verdade, foi com os excessos. Um dos excessos foi na dança, que eu comecei a fazer movimentos repetitivos e nisso causou um afrouxamento, como o médico chama, da minha articulação, da articulação do meu ombro, que foi soltando e à medida que eu fazia esses exercícios repetitivos, ele caía o ombro sozinho. Então era um momento que eu ficava muito doloroso passar por isso tudo. As dores no ombro só diminuíram depois da cirurgia e de tratamento fisioterapêutico. Não é muito incômodo, mas a gente sempre tem aquele momento que a gente sente um pouco mais, mas não me impede de fazer nenhuma atividade física e principalmente não me impede de dançar, que é através dela que eu consigo fazer tudo muito bem hoje. Então vamos conversar com o Dr. Justijane sobre a bursite. No caso da professora Drica foi o excesso pela atividade repetitiva, Dr. Justijane. Isso é uma das causas, mas existem outras também? Antes de responder a sua pergunta, gostaria de informar que o ombro é o terceiro local de causa de dor no nosso organismo, perdendo apenas para a cefaleia e dores na coluna. Até a década de 80, qualquer dor no ombro que não tenha origem traumática, o diagnóstico era de bursite, principalmente para pessoas leigas. Hoje, quando na verdade a bursite é um diagnóstico secundário. Na realidade, ele é um sintoma de vários distúrbios que ocorrem no ombro, como exemplo, síndrome do impacto, lesão do manguito rotador, tendinite calcária e as tendinite. Então, assim, mas a pessoa pode desenvolver essa doença sem estar necessariamente provocando movimentos repetitivos nas articulações, especialmente no ombro. Como foi mostrado antes, a bursite, a bursa, ela se insere abaixo do músculo deltoide e acima dos tendões que se inserem na cabeça do ombro. Ela produz o líquido sinovial. Esse líquido tem a função de produzir o deslizamento daquela região, evitar atrito. Quando isso não ocorre, o paciente, como é uma articulação de maior amplitude de movimento, ele começa a ter trauma naquela região e provocar a inflamação da bursa. E quando ocorre a inflamação da bursa, vai provocar dor. E esse paciente sentindo dor, ele tem perda da amplitude de movimento, que muitas vezes pode chegar até a causa de uma ombro congelado ou capsulite adesiva. Mas isso, essa dor, doutor, ela tem um tratamento eficaz? Como é que pode ser feito o tratamento? Existe a cura? É a pergunta aqui do Paulo, né? Como é que começa a bursite e se tem cura? Dependendo da causa que está levando a bursite, o tratamento, se for uma causa de uma tendinite, o tratamento pode ser através de uma fisioterapia, o tratamento conservador, medicamento e fisioterapia. Quando esse tratamento não causa sucesso, aí nós indicamos a cirurgia. A cirurgia, ela pode ser indicada em pacientes de qualquer idade e a bursite, ela pode acontecer em outras fases que não seja uma fase mais avançada da vida, pessoas jovens e crianças podem ter também bursites? Olha, quanto ao atleta jovem, o paciente jovem, hoje nós sabemos que o esporte de arremesso, como tênis, vôlei, enfim, está na moda. Todo mundo pratica. Você conhece alguém na sua família ou um amigo que pratica. E esse movimento de arremesso, devido ao microtrauma de repetição, causa inflamação nessa região. E quando isso ocorre, nós fazemos o tratamento conservador. Solicitamos que ele se afaste um pouco do treinamento e vá se dedicar ao tratamento com fisioterapia e medicamento. Quando isso não ocorre, aí a gente indica a cirurgia.
Doutor, a gente falou em algumas articulações, estamos falando especialmente do ombro, mas a Rosimar disse que tem uma dor muito forte aqui na articulação do dedo indicador direito. Pode ser algum tipo de bursite? Não. Nesse caso tem que procurar o ortopedista, que na grande maioria das vezes pode ser uma tendinite, ou então uma artrose, dependendo da idade dela. Ele diz, o Francisco tem 47 anos, diz que a bursite começou no ombro direito, desceu para o cotovelo, passou para o outro braço, começou há 4 anos. Pode ser uma bursite, doutor? Ele está envolvido em sintomas de uma outra enfermidade? Esse é um tipo de paciente que ele tem uma tendência para as tendinites. No caso, tem que ser investigado nesse paciente um caso de fibromialgia, que é outra doença. Que é uma doença também que tem até um diagnóstico bem difícil, porque envolve uma série de sintomas, né? Começa com a dor no corpo todo, mas aí o diagnóstico é meio complicado, né? O diagnóstico é mais clínico. É o nosso caso. As dores no ombro, na grande maioria das vezes, o diagnóstico é clínico, porque nessa região existem vários testes que são específicos. Quando eu não consigo diagnosticar, eu solicito um exame de imagem radiológico. E hoje nós temos radiografia, ultrassom e o padrão ouro, para fechar o diagnóstico, é a ressonância magnética. A Luísa Morafé, doutor, tenho artrite, artrose, bursite, osteoporose, todos os dias estou inchando os pés. O que devo fazer? Mas ela tem muita coisa junta, né, doutor? Aí ela tem que, o mais rápido possível, procurar o seu médico ortopedista para saber qual é a doença que realmente está prevalecendo. Doutor, quem tem bursite pode praticar atividade física? No momento do quadro de dor, no momento de dor aguda, não. Mas logo em seguida que consigo tirar ele desse quadro, a indicação é que ele volta a praticar todas as suas atividades. E no caso da cirurgia, a indicação é para pacientes mais idosos, pacientes acima dos 40, 50 anos de idade? O problema é que hoje a nossa população está envelhecendo, então as doenças do ombro começaram a ser diagnosticadas e tratadas. Pois hoje nós temos atleta. Outro dia chegou um paciente de 80 anos, com uma dor no ombro, e ele falou para mim, eu quero ser tratado porque eu quero voltar a jogar tênis. Então, as doenças do ombro, hoje, o grande diagnóstico dela, o que levam a ela é degenerativo, o envelhecimento dos tendões. Muito bem, nós conversamos aqui com o Dr. Justijânio Cássio, que é médico ortopedista. Essa